Então, boa tarde a todos. A gente vai dar continuidade aqui a nossa roda de conversa dentro da disciplina Introdução à Engenharia. A gente está hoje aqui com a Juliana Correia, a Valéria Morim, o Guilherme Brasil e o Jomar Souza, né? Todos egressos aqui do nosso curso de Engenharia Química, alguns formados há mais tempo e outros formados aí mais recentemente. Então, a gente tem aqui três gerações de egressos, praticamente. Tá? Nossa dinâmica, pessoal, a gente vai fazer assim. Eu vou dar 5 minutos, mais ou menos, para cada um dos convidados falar, tá? E daí, no próximo momento, eu vou fazer 3 perguntas direcionadas, tá? Para cada um responder. Então, uma pergunta, os 4 respondem, e assim a gente segue nesse rito. E daí, no último ponto, eu vou deixar aberto para os alunos fazerem as perguntas. Tá? Não? Tá. Beleza? Então, vou dar a palavra agora para a Juliana, tá? Depois a Valéria, em seguida o Guilherme e, por fim, o Jomar. Tá? Então, Juliana, pode falar. Olá, gente. Boa tarde a todos. Vocês estão me escutando bem? Sim. Sim? Sim, boa tarde. Boa tarde. Eu, primeiramente, gostaria de agradecer ao professor Clairon pelo convite. Eu adoro participar das rodas de conversas, das aulas sobre engenharia química. É um prazer estar aqui, falar um pouquinho dessa vivência, dessa profissão, né, que eu atuo. Então, muito obrigada pelo convite, professor. Bom, como já me apresentei, Juliana Rodrigues, eu sou engenheira química formada aqui pela UEA. Tenho um bom tempinho aí, me formei em 2016, saí da engenharia química, fiz mestrado e doutorado em biotecnologia, aqui em Manaus mesmo, pela UEA. Fiz mestrado pelo MBT, que é um programa de pós-graduação da UEA, e fiz doutorado pela Bionorte, que é um programa vamos dizer assim, ele abrange a área amazônica, tá? Então, ele abrange a Amazônia, na verdade. Então, tem todos os estados da Amazônia são contemplados com esse curso, com esse programa de pós-graduação. Então, em todos os estados tem uma sede, e a sede da Bionorte também é aqui na UEA. Eu, desde a graduação, trabalhei com biotecnologia, então eu trabalhava ali na parte enzimática. Também trabalhei na graduação com tratamento de efluentes, e foi o que eu segui no mestrado. No mestrado, eu trabalhei com tratamentos efluentes, também aplicando a biotecnologia. Então, ali eu fazia um tratamento enzimático do efluente gerado. Já no doutorado, eu mudei totalmente. Eu fui para a área de biocombustíveis, que foi uma área que eu me apaixonei, que é o que eu estou atuando até o momento, porque eu já terminei meu doutorado, hoje eu faço pós-doc. E hoje eu trabalho com HVO. Então, trabalhei com biodiesel no doutorado e agora no pós-doutorado, que também é aqui na universidade, na UEA, eu trabalho com HVO, que é o diesel verde. Então, aí fora os programas de pós-graduação, eu atuei em alguns projetos de P&D. Então, tenho uma experiênciazinha nessa parte, sem ser só da pesquisa científica. Eu tenho também da pesquisa para gerar um produto. E tudo aqui dentro da universidade. E eu foco isso porque, às vezes, a gente pensa que a gente tem oportunidades, não tem oportunidade aqui dentro, aqui no estado, mas não. Aqui na nossa universidade tem muita oportunidade para quem quer seguir na área acadêmica. Então, esse é um pouquinho a minha introdução aí para vocês, tá bom? Obrigada. Obrigado, Juliana. Eu passo a palavra à Valéria. Oi, boa tarde. Vocês estão me vendo, me ouvindo bem? Opa, tudo bom, Ju? Oi, professor. Quanto tempo, gente? Eu não sei se eu consigo compartilhar a tela aqui. Tem aonde? Ah, tá, achei. Acho que tem uma opçãozinha para compartilhar. Vocês estão vendo a minha tela? Sim.
Beleza, então eu vou dar uma introdução bem rapidinha, tá? A minha trajetória na área da química, da engenharia química, começa ali no fim de 2011, quando eu termino o técnico em química, e ali eu já começo com o estágio também em química, numa estação de tratamento de efluentes. Então, em 2012, eu entro no curso de engenharia química na UEA, me formo em 2016, ali no segundo semestre, e em seguida já entro no mestrado em engenharia química na Unicamp, onde eu me formo em 2019, na área de catálise e reatores químicos, um pouco mais voltado ali para a área de energia nuclear, combustíveis nucleares, mas ainda reações catalíticas, especificamente reações superfície sólido-gás, né? Ainda na mesma área, na área de catálise, eu inicio o doutorado em 2019 mesmo, na Unicamp também, só que essa área é um pouco mais voltada para reações catalíticas oxigenadas e não mais na área ali de combustíveis nucleares, né? Em 2024 eu termino esse doutorado em engenharia química e um pouquinho antes de terminar esse doutorado, eu entrei na Oswaldo Cruz Química. Na verdade, eu entrei na Helle Queiroz. Explicando um pouquinho hoje de todo o sistema onde eu estou envolvida, né? A Oswaldo Cruz ela é dona de uma rede de 21 empresas no ramo químico, né, nesse segmento químico. E no início de 2024, eu entrei como pesquisadora em uma dessas empresas, que chama Helle Queiroz. A Helle Queiroz é a indústria química mais antiga do país, né, tem ali quase 160 anos, se eu não me engano. Ela é produtora de ácido sulfúrico, ácido maleico, ácido ftálico, indústria química de base mesmo. E no fim do meu doutorado, eu recebi ali a proposta para coordenar a pesquisa e desenvolvimento dentro do grupo. Então, hoje eu atuo mais ou menos aí em 21 empresas, um pouco mais voltada no segmento de pesquisa, de desenvolvimento, de inovação de novos produtos, novos ingredientes e novos processos. A minha equipe tem ali um envolvimento um pouco mais para resina mesmo, né? Para resina que é para a área de papel, para a área de tintas, vernizes, PVA, que é aquela colinha de criança, né? Mas aquela colinha passa por uma série de processos. E eu estimo que em 2026, em meados de 2026, eu consiga finalizar meu doutorado em engenharia química também, dessa vez pela USP, e um pouco mais voltada para processos, né? Porque até então eu vim trabalhando muito na área de cinética química, catálise, né, heterogênea, reatores e muito experimental. Então me faltava, eu sentia muita falta disso. Eu sempre vou precisar ir para o laboratório, eu sempre vou precisar ir para uma planta para identificar o meu processo, para conseguir melhorar esse processo, e às vezes isso é muito custoso para a gente, dentro de uma indústria principalmente. E aí me surgiu a ideia, a necessidade de trabalhar um pouco mais voltada ali para simulação de processo, para modelagem de processo, e eu estimo terminar esse pós-doutorado aí em meados de 2026. E é isso, gente, que eu tinha para trazer para vocês. Opa, estão me ouvindo bem? Tá. Estão me ouvindo, pessoal? Estamos sempre, pessoal. Sim. Tá. Sim. Então, obrigado, Valéria. Agora a gente passa a palavra ao Guilherme. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Estão me ouvindo? Acho que sim, né? Sim. Boa tarde, professor Clay. Obrigado aí pelo convite para participar dessa roda de conversa. Boa tarde a Juliana, o Jomar também, são os colegas aí que eu cheguei a conviver na graduação. E, bom, meu nome é Guilherme, eu sou formado em Engenharia Química pela EST, né, pela UEA. Entrei em 2018, formei no ano passado, em abril de 2024. E hoje estou fazendo mestrado aqui na Unicamp, né, na área de célula combustível, em eletroquímica. Entrei em julho do ano passado e agora estou perto de finalizar meu primeiro ano aqui, né? Começando a trabalhar de fato. Na graduação eu me envolvi com
com alguns projetos vários projetos de iniciação científica, alguns projetos de P&D também, né, como bolsista. Inclusive, acho que nos 2 primeiros projetos de iniciação científica eu trabalhei com a Juliana, no laboratório, junto com ela. Trabalhava com produção de enzimas também, usando resíduos da indústria agrícola. E aí, mais para o final do curso, eu comecei a me envolver um pouco mais com eletroquímica, e é nisso que eu estou seguindo atualmente no mestrado. Beleza. Obrigado, Guilherme. Jomar. Opa. Então, pessoal, eu sou o Jomar. Entrei na Engenharia Química em 2014. Saí em 2018, finalzinho de 2018. Como acho que todo mundo aqui, tanto a Juliana, o Guilherme, a Valéria, fui direto para o mestrado na Unicamp. Terminei o mestrado ali no meio daquele caos que foi a pandemia, né? Mas foi um período horrível aí para quem faz pesquisa. E sobrevivemos e parti para o doutorado, né? Dentro do doutorado, fiquei até o ano passado, e aí decidi, como as coisas não são lineares na vida das pessoas, decidi dar uma pequena pausa no doutorado, cuidar um pouquinho da cabeça, curtir um pouquinho os 2 meninos que chegaram na minha vida, né? E assim que alinhar de novo as coisas, volto para a pesquisa. Mas falando da pesquisa em si, na UEA, cheguei a trabalhar, acho que como o Guilherme, bastante em vários grupos de pesquisa. Cheguei a trabalhar na parte de biotech, com o professor Jefferson na época, acho que ele não deve mais estar por aí, mas trabalhei com ele, parte de nanoemissões, nanopartículas. Depois fui trabalhar com o professor Cerudo, na parte de eletroquímica também, na parte de biotecnologia, e depois, que foi o que conquistou meu coração, que foi a microfluídica, principalmente aplicado para a área da saúde. E daí foi onde eu desenhei o restante das minhas pesquisas, tanto para mestrado, onde eu trabalhei mais com a parte de simulação por conta da pandemia, né? Como fechou tudo, e aí minha ideia era ir para o experimental, mas infelizmente não ia rolar. Então a gente meio que pivotou ali para uma pesquisa mais computacional de simulação dentro da microfluídica. E a ideia no doutorado foi a gente começar as fabricações, continuar bastante um trabalho computacional e matemático enorme, né? Para quem, eu acho que o pessoal é do primeiro período, professor? Sim, calouros. Sim, calouros? Então vocês vão chegar nessa fase de fenômenos de transporte, né? Fenômenos de transporte, modelagem matemática, cálculo, bastante cálculo, e basicamente o meu doutorado foi voltado a isso. Quando a gente foi partir um pouquinho para a área mais experimental, foi que eu decidi dar uma pausa, tá? Mas é isso, alinhado a isso, também tenho especialização em engenharia de processos, também feito lá pela Unicamp, 2 formações em ciência de dados, e agora, como gostei bastante também dessa área, me enfiei em um MBA de análise de dados também, porque a cabeça não... A pausa foi só um pouquinho no doutorado, né? Mas a cabeça continua funcionando e a gente continua metendo coisa dentro. E é isso. Obrigado, Jomar. Obrigado, Juliana. Obrigado, Valéria. Obrigado, Guilherme. Aqui, pessoal, a gente vai para o nosso segundo momento, né? Que é perguntas direcionadas por mim. Tá? Aí, pessoal, eu vou fazer uma pergunta, aí dos 4, né, não vai ter uma ordem assim específica. Quem quiser começar respondendo, e daí um vai complementando o outro, tá? Bora ver como é que vai ficar essa primeira pergunta, tá? Então, minha primeira pergunta para vocês é: por que cada um de vocês, né,
escolheu a área que escolheu para atuar na pesquisa? O que levou vocês a escolherem essas áreas que vocês chegaram a fazer na pesquisa, como alguns estão ainda hoje, como a Juliana, né, e o Guilherme, que já está começando o mestrado, e o que fez mudar, né, no caso da Valéria, no caso do Jomar, né, o que escolheu aquela área anterior e o que fez mudar? Basicamente isso. Aí quem quiser começar, fica à vontade. Eu posso começar. Na verdade, eu nunca saí muito daquilo que eu sempre quis, que era trabalhar com a parte de catálise, de reações químicas, de reatores, mas eu saí um pouco mais da pesquisa acadêmica, né? Hoje eu ainda faço muita pesquisa, hoje, como todo pesquisador, cientista de veia, assim, ainda me encontro muitos fins de semana no laboratório, feriado. A gente que tem a veia de cientista, de pesquisador, acho que nunca deixa muito isso de lado, né? Sempre fica, não tem muito dia nem muito horário. Se você está inspirado, você vai. Mas a situação de vir para a indústria, ela vai muito do financeiro mesmo, porque hoje em dia você viver de bolsa no seu mestrado, no doutorado, no pós-doutorado, você vê, você está ali com 25, 26, 27, 30 anos batendo na porta, você quer construir as suas coisas. E viver de bolsa no Brasil é um atestado de, não sei nem dizer, é uma vocação para... Não sei, mas é muito difícil. Você tá ali pegando de mãos dadas com a pobreza até tudo isso acabar. Não dá, é difícil demais. Então, acho que isso que me enveredou um pouco mais para a área de indústria, mas nunca abandonando a pesquisa de verdade, porque acho que isso nunca vou deixar, porque é o que me faz feliz. Não tem como uma pessoa que passa 60 horas, 65 horas semanais dentro de um laboratório, dedicado, se não gosta, né? Então, é mais ou menos isso. Só para complementar também um pouquinho o que a Valéria falou, eu também super concordo. Acho que a gente quando a gente entra na pesquisa, a gente entra por paixão, não é lado financeiro, nem nada. Inclusive, porque quando a gente entra na iniciação científica, eu não sei quanto é que está a bolsa agora, mais ou menos na minha época, eu fiz voluntário, inclusive, passei, eu acho que desde 2014 eu entrei, 15, 16, 17 e 18. Eu fiz tudo voluntário com relação à pesquisa. Eu acho que eu só recebi, já melhorou bastante. Porque eu recebia da monitoria. Eu consegui bolsa de monitoria que era R$400 na época, né? E era R$400, era 2 semanas de gasolina, né? Então, a gente normalmente começa por bastante amor, entendeu? Bastante amor. No meu caso, quando eu comecei na microfluídica, foi uma visão, assim, muito bonita de quando eu vi, porque a minha intenção era uma pesquisa para detecção de câncer, né? Detecção de células de câncer a partir de não de uma gota de sangue, né? Mas incluir como se fosse um exame de sangue ali, de rotina, e colocar isso para uma farmácia, enfim, e você poder comprar isso e você fazer esse tipo de detecção. Claro, depois eu fui entender as complexidades disso, né? Mas eu continuei nisso. A minha mudança, talvez, no mundo da pesquisa, assim como da Valéria, foi muito financeiro, tá? Como ela bem falou, se você entra hoje no mundo da pesquisa, você tem que ter um planejamento de vida já bem estruturado, porque filhos, casamento, todas essas outras nuances de uma vida de uma pessoa normal, para um pesquisador você precisa esperar um pouquinho. Talvez você ou esperar um pouquinho, ou se planejar bem para isso, alinhar isso com o companheiro, companheira, né, com a família, porque é dureza. É dureza. E eu digo da posição de alguém que teve 2 filhos durante o doutorado, tá? Que foi um período extremamente desgastante.
construir um filho, que é da primeira defesa, né? Nossa, que é só o projeto. Então, tipo, a gente gestar esse primeiro filho e gestar outros dois é dureza. Bastante duro. Juliana, Guilherme, quer complementar algo? Vamos lá, eu concordo também com a Valéria e o Jomar. Pesquisa a gente se faz aqui no Brasil por amor, né? Eu, na graduação, na verdade, na época da minha graduação, a gente fazia iniciação científica realmente, assim, porque a gente gostava, né? Então, às vezes também, logicamente, nós estudantes de graduação, ganhar uma bolsa, ter aquele dinheirinho a mais, isso é super ajudava. Hoje, eu já não vejo mais a iniciação científica como, por exemplo, algo que você tem que gostar, logicamente. Mas eu penso que isso é um requisito profissional. Você precisa ter essa experiência. Você precisa ter a experiência da pesquisa, porque isso vai te ajudar no teu caminho como engenheiro. Eu tive a minha experiência na pesquisa, eu tive a minha experiência na indústria. Como eu tive essas duas visões, quando eu terminei a minha faculdade, eu consegui ter essa certeza da minha carreira acadêmica. Porque engenheiro não é só engenheiro de fábrica, não. Engenheiro é engenheiro de pesquisa também. Então, eu, com a experiência da iniciação científica, terminei a faculdade. Eu ainda trabalhei 1 ano na indústria e depois eu fui para o mestrado. Mas é isso, mestrado ali era uma bolsa na minha época de R$ 1.200. Então, é complicado quando você sai da faculdade e aí você tem aquele vislumbre com a indústria, que por mais que você não entre como engenheiro, entra como analista, mas ali um analista ganhava mais que o dobro do que eu ganhava. Então, quando você sai da graduação e vai para a vida acadêmica, aí sim é por amor. Você tem que gostar do que você faz. E emendar no doutorado também, seguir, com certeza é amor. Ou porque são mais 4 anos. Então, hoje, as bolsas de pós-graduação melhoraram, né? Mas ainda não chegam perto do que um engenheiro ganha na indústria. É uma rotina totalmente diferente. Por exemplo, indústria tem hora para entrar, hora para sair. Às vezes de 5 a 6 dias na semana. A vida acadêmica, não. Você consegue, por exemplo, se organizar. Mas às vezes você não tem hora para entrar, mas não tem hora para sair. Então, é uma flexibilidade melhor que você tem dentro da pesquisa, né? Então, eu acabei não mudando o rumo, né? Eu continuei na vida acadêmica. Hoje eu estou no pós-doc, me preparando para futuramente ainda continuar nessa área de vida acadêmica, professora, pesquisadora. E a gente espera também, assim como termina o doutorado, quando termina a graduação, a gente termina o doutorado, a gente tem a mesma interrogação, gente. É impressionante. Eu terminei o doutorado, foi a mesma interrogação que eu tive com a graduação. E agora, o que fazer? Né? Terminei a graduação, e agora? O que fazer? Terminei o doutorado, e agora? O que fazer? Gente, mas é isso. São as trilhas que a gente vai atrás. Mas a vida acadêmica, apesar da bolsa ser mais baixa, não se compara com a indústria, tem essa flexibilidade, a vida acadêmica, eu sou apaixonada por ela. Então, você fazer pesquisa, você está no laboratório, quando a pesquisa dá certo, então todas essas vitórias, esses gostinhos que você vai tendo na sua carreira. Então, é mais ou menos isso. Guilherme, comentar algo? Bom, só tenho a concordar com tudo que foi dito aqui. Eu estou, nesse momento, eu estou começando a vislumbrar o que é essa dificuldade, né, de viver na pesquisa. Agora que eu estou morando sozinho pela primeira vez, né, apesar de que ainda recebo muita ajuda, mas ainda assim ainda tento o máximo possível gerenciar as coisas aqui com a minha bolsa, né, com o dinheiro da minha bolsa de mestrado. E é difícil, apesar de que hoje ainda, né, eu já vivo numa condição que tem uma bolsa de
passou por um reajuste recente, então, mas mesmo assim é uma vida de devoção mesmo. Eu acho que, bom, só se for para adicionar alguma coisa que já foi dito, isso, mudar essa realidade passa por a gente talvez se unir mais como categoria e se posicionar. Porque eu acho que é isso, né? Pesquisador no Brasil hoje não é visto muito como categoria profissional, e esse é o problema. É tratado como ou como uma fase de aprimoramento, ou como um hobby, mas nunca como um profissional. E é lógico que isso é completamente inverossímil, né? Talvez uma das profissões mais importantes do momento, assim, dada o cenário que a gente vive hoje mundialmente, né? A indústria precisando se renovar para conseguir acomodar essas pressões do meio ambiente, né, do caos climático. Então, a gente precisa fazer pressão para mudar isso, e acho que esse é o recado que eu deixo para vocês. Show. Obrigado. Vou fazer a segunda pergunta e daí depois eu vou passar para os alunos, tá? No caso, falando de desafios, falando de dificuldades em si, né? Que vocês já estão falando um pouquinho disso. Mas, assim, para cada um de vocês, quais foram, né, ou estão sendo os desafios durante a pós-graduação? Além desses que vocês já citaram. Um silêncio. Não, o pior é que já. Esse é o principal, né? Tipo, o que a gente já falou. É uma pergunta que pega fundo na gente, né? Exatamente. Se a gente for parar aqui, a gente vai ter que chamar um psicólogo aqui também, professor, para conversar com todo mundo aqui. Mas assim, fala assim, um desafio. O principal desafio que vocês enfrentaram ou estão enfrentando durante a pós. Além dessa questão financeira que vocês já citaram. Assim, para mim, não sei, pro restante pessoal, talvez o se manter atualizado em um mundo que, tipo, cada vez mais tá mudando, entendeu? Se a gente for parar para pensar, em um ano a gente passou a ser dependente agora de inteligência artificial, entendeu? Dentro de um ano. Menos de um ano, entendeu? E dentro da pesquisa, o significado disso, em termos de publicações, em novas demandas, né, que vão sendo construídas. Por exemplo, para mim, dentro da microfluídica, a gente já estava começando a vislumbrar uma inteligência artificial capaz de prever qual seria uma estrutura correta de um canal, as dimensões corretas de um canal para determinada aplicação. Acho que cortou aqui um pouquinho, mas enfim, para determinada aplicação, tá? Então, eu acho que o se manter atualizado dentro da pós-graduação é um dos maiores desafios, porque você tem, claro, que continuar se atualizando todo dia. Seria legal se a gente criasse tipo, um boletim diário sobre a sua área. Aí você vai lá e se atualiza um pouquinho todo dia, mas isso não existe, entendeu? A gente tem que ir atrás de ver o que está sendo publicado. E, ao mesmo tempo, você não pode avançar muito naquilo ali, porque a sua pesquisa também é um pouquinho nichada. Então, você tem que se concentrar na sua pesquisa, se aprofundar na sua pesquisa e se aprofundar também no que está acontecendo. Então, assim, para mim, o que eu sentia muito era essa dificuldade, porque eu acho que no finalzinho do mestrado, inclusive, eu já estava ali uma semana antes de defender, saiu um artigo com o desenho que eu tinha feito pro meu mestrado, tipo, literalmente uma semana antes, assim, sabe? Aí eu, ok, é exatamente o desenho que eu acabei de criar.
E paciência, entendeu? Não é só você que está pensando em uma coisa durante uma pós-graduação. Tem milhares de pesquisadores no mundo também que estão avançando na pesquisa. E é isso. Guilherme, Juliana, Valéria, complementar algo? Eu acho que isso que o Jomar mencionou é o coração da coisa, né? A gente tem que sempre tentar se manter atualizado, não só das especificidades quanto daquilo que a gente trabalha, mas no panorama geral das coisas, né? E, inclusive, se envolve coisas até para além da engenharia, né? A gente tem que estar de olho em como é que está o mercado de trabalho, como é que está a realidade política do país e tudo mais, mas sempre tenta que dar uma ênfase maior naquilo que a gente trabalha, né? Eu acho que, talvez, paralelo a isso, uma dificuldade é gerenciar o tempo, né, com isso tudo, né? Porque enfim, a gente tem coisas da nossa vida pessoal e que exercem pressão na gente, tem amigos, família para conviver e ainda tem mais essa tonelada de informação para processar, para pesquisar, ler, estudar e no meio de tudo isso ainda tentar se atuar mais de maneira mais independente, né? Não que na graduação a gente já não começa a exercitar uma certa independência, né? Mas acho que na pesquisa, especificamente, a gente dá muito acompanhado de perto em certa dose, seja por pós-doc, ou por um orientador, ou mesmo aluno da pós-graduação. E aqui eu acho que a gente até é acompanhado, mas tem companhia no do laboratório em que você trabalha, mas você é sempre esperado que você haja com mais independência. E eu acho que esse é a grande virada, assim, né, que a gente sai da graduação. Show. Obrigado. Tá. Então, acho que as meninas não vão complementar nada nesse ponto. É que tem muito desafio, né, professor? São etapas da vida. Assim que eu terminei a graduação, eu tinha oportunidades. Eu fiz concurso na época, eu fui atrás do mestrado, eu tinha algumas possibilidades. Eu não posso mentir e dizer assim, o que eu iria fazer agora, porque o meu problema foi o que eu vou escolher. Porque eu corri atrás de tanta coisa que eu não sabia mais o que fazer. Eu tinha várias opções, e aí a opção que mais pesou para mim na época foi: bom, se eu tiver que sair para fazer mestrado, tem que ser agora, porque meus pais ainda são jovens, se alguma coisa acontecer, eles têm um ao outro, eles têm meus outros irmãos, então agora é o momento. Se eu deixar para ir para o concurso que eu tinha ficado em segundo lugar na época, se eu fizesse mais alguma coisinha, eu ia entrar, eu ia ficar em Manaus, sabe-se lá por quantos anos. Se um dia eu quisesse sair para fazer mestrado na área que eu queria, que inclusive ainda nem tem aí, seria mais próximo, eu acho que era o Pará. Eu também nem sei se o Pará trabalha exclusivamente com catálise ali em energia nuclear. Eu ia levar quantos anos? E aí meus pais estariam mais velhos. Então esse foi o primeiro desafio, escolher o que eu ia fazer. Aí eu escolhi. Aí eu fui. Aí não deram dias, eu já estava morrendo de saudade de casa. Eu chorava todo dia. Os primeiros 6 meses, eu não estou brincando, eu chorava todos os dias de saudade da mamãe. Aí isso vai melhorando com o tempo, você se ajusta, você se adequa, né, às coisas. Aí depois vem a situação financeira, porque você, quando tá super jovem, você ainda aguenta morar em república. Mas aí passa um ano, passam 2 anos, você não lida mais com outras pessoas do mesmo jeito, você precisa ter um banheiro só seu. Aí é uma outra necessidade, né? Aí, meu Deus, tenho que morar sozinha, preciso de dinheiro. Aí vem a questão financeira. Aí vem outras necessidades, aí você ajusta a questão financeira. E aí hoje, o meu maior desafio é como que eu lido com a minha equipe, porque você passa a sua vida inteira estudando, aprendendo a estudar, aprendendo a lidar. Eu tenho esse problema aqui, eu tenho que resolver, eu consigo resolver, eu levo um tempo, mas eu resolvo. Mas o processo é desse jeito, tenho que melhorar isso no processo. Mas hoje eu não posso só, eu acho que isso aqui vai melhorar o processo, mas além de achar que aquilo melhora o meu processo, eu tenho que ensinar a pessoa que trabalha comigo, que mexe naquele processo, fazer ela entender porque que aquela melhoria é boa e fazer ela executar. Então, hoje meu maior desafio é esse.
entender a minha equipe da melhor maneira possível e passar para eles aquilo que eu sei, aquilo que eu acho que eu sei e aprender com eles também, porque não tem para onde correr. Bem ou mal, eu estou há um pouco mais de 1 ano nesse sistema. Eu não entendo tanto quanto gente que está ali há 15, 20 anos e eu já me tornei chefe deles. Então, eu preciso saber ouvir essa galera também. Esse eu acho que hoje é meu principal desafio. E provavelmente daqui a 1 ano eu vou ter um outro desafio também, que são etapas. Juliana? Como a Valéria falou, eu acho que cada fase é um desafio. A gente passa por desafios desde a graduação, pós-graduação, e é isso. Eu acho que para mim, um desafio, talvez até por eu ter ficado em Manaus, seria o que o Guilherme, o Gilmar e a Valéria passaram, que era ficar longe da família. Naquela época eu não me via longe da minha família, então, como aqui tinha um mestrado que na área que eu, desde a graduação, trabalhava, então isso para mim foi ok. Mas você conciliar, mas isso aí, gente, não é só doutorado, mestrado. É sua vida pessoal, é o seu trabalho com sua vida pessoal. Então, você conciliar os dois é um desafio, né? Então, ter pessoas que te apoiam, porque como o Guilherme falou perfeitamente, infelizmente, nós, alunos de pós-graduação que fazemos pesquisa, nós não somos identificados como uma classe, como uma profissão, né? Tanto que muita gente pergunta, mas você só estuda? Você não trabalha? Se você soubesse o trabalho que a gente tem fazendo esse estudo, essa pesquisa, quantas horas no computador, quantas horas na bancada, aí não dá certo, e depois volta, aí dá certo, e é resultado, e é artigo publicado, e é viagens, porque também tem a parte boa, gente. Também tem a parte que dá certo, também tem os artigos que, quando são publicados, nossa, isso é uma vitória. Também tem os eventos que a gente participa, quantas oportunidades a gente tem para ir em congresso, né? Vamos em congresso, conhecer pessoas, conhecer lugares, ver, se atualizar nas suas áreas. Eu tive a oportunidade de participar de muitos congressos, inclusive fora do Brasil. Eu fui em Portugal em 2023, tive a oportunidade. Então, assim, tem as suas partes positivas, sim. Não é só desafio, né? Nessa parte ruim. A gente consegue absorver muita coisa boa, não é só o título de mestre e doutor. A gente consegue aproveitar muito a área acadêmica. Mas é como qualquer outra profissão, nós temos desafios. No meu caso, especificamente, foi o desafio profissional e pessoal. Eu passei por alguns problemas pessoais na minha área acadêmica, na época, principalmente no meu doutorado, que por muitas vezes eu achei que eu não ia conseguir terminar o doutorado por conta disso. Mas eu tive uma rede de apoios, não só da minha família, mas também como do grupo acadêmico, do meu grupo de pesquisa que eu faço parte, em que eu consegui concluir meu doutorado. Então, assim, desafios existem em qualquer lugar, para pessoas são desafios diferentes. Então, é isso. Ok. Obrigado. Agora, pessoal, a gente vai abrir perguntas dos alunos, tá? Como é que a gente vai fazer? Quem for fazer a pergunta, tá? Levanta a mão aqui no chat, que devo transformar isso numa fila, tá? E daí, são 15 para as 3. Bora ver se a gente consegue levar até umas 3h15, tá? Não façam perguntas no chat, tá, pessoal? Porque senão vai ficar bagunçado, tá? Eu vou ver a fila aqui da mãozinha, e daí a fila da mãozinha vai ser a fila que eu vou liberar para perguntas, tá? Primeiro que levantou aqui foi a Pietra. Pode perguntar, Pietra. Pietra? Pode perguntar. Acho que a Pietra caiu. Eu acho que ela escreveu a pergunta dela. Caiu, ela já está entrando, rapidinho. Ela tinha até escrito aqui no chat uma pergunta, não sei se era a mesma. Tá, deixa eu aproveitar a pergunta dela aqui, então. Olá, a minha pergunta é a seguinte.
como vocês lidam com falhas ou dificuldades na obtenção de resultados? Porque muita gente desanima nesse processo. Poderiam dar um conselho? Tem uma pergunta aí sobre como lidar com dificuldades e não desistir. Eu vou começar e os colegas complementam, que eu acho que todos nós passamos por isso, né? A pesquisa, a gente já sabe que se a gente está pesquisando é algo novo, né? Algo inovador, é algo diferente do que já foi feito. Então, a gente está suscetível a falhas, a erros, a não dar certo. Não só por ser algo novo, mas também por sermos humanos, né? Não somos máquinas, não. Então, meio que a gente já entra nesse caminho de saber que pode errar, pode não gerar o que a gente quer. Mas eu acho que uma frase muito importante que a gente tem que entender como pesquisador é que os resultados que não dão certo também são resultados. Então, eu acho que essa é a primeira coisa que, pelo menos, eu tomo para mim, que quando não dá certo, isso também é um resultado. Por que é um resultado? Porque eu já sei que esse caminho eu não vou utilizar mais, né? Então, essa é um pensamento que eu tenho para lidar com essas falhas. E pesquisador é perseverante, né? E também é cabeça dura. Quando a gente não consegue, a gente vai atrás e vai. Tem que perseverar para poder conseguir um resultado, mesmo que o resultado seja aqueles, assim, não é por esse caminho, né? Então, eu acho que pelo menos essa frase eu levo para mim. Resultado que não dá certo também é resultado. Então, se falhou, não deu certo, tá tudo bem. Vamos tentar uma outra forma. Porque a pesquisa é isso. Né? E só complementando o que a Juliana falou, eu acho que a graduação em si, dentro da engenharia química, e eu falo isso em todo o universo que envolve a graduação, as disciplinas, a iniciação científica, monitoria, empresa júnior, tudo que a pessoa for participar, eu acho que ela te prepara para um momento de muitas dificuldades que você vai ter, que você enfrenta todos os tipos de problema possível dentro da universidade. Eu não sei se foi assim para todos vocês, mas eu acho que com todos os meus amigos que formaram comigo, e conhecidos meus também, pessoal que fazia parte do grupo de pesquisa, todos eles ali por volta do 6º, 7º período tiveram uma grande crise existencial, que foi, meu Deus, o que está acontecendo esse curso? Será que eu vou me formar? E aí, pessoas que estavam indo super bem, notas boas e tudo. Mas, infelizmente, tem um momento que a gente pensa nisso, tá? Pensa se a gente está tomando as melhores decisões, se está tudo certo na nossa graduação, porque aí também a gente começa a pensar, meu Deus, o que vai ser depois que eu me formar? Mas uma coisa que eu queria deixar também para vocês é que, cara, segue o processo, continua. A faculdade ensina muita coisa. Aí na UEA tem muita oportunidade, tá? De coisas para fazer, de pesquisas interessantes, pesquisas desafiadoras, principalmente, procurem isso, esse desafio. Tenho todas as experiências possíveis, monitoria, iniciação, se possível uma empresa júnior também, que vocês vão ter todas as realidades, e estágio também, tá? Indústria, para vocês terem todas as realidades possíveis. A universidade é uma grande escola, né? Literalmente, né? Tem muito aprendizado para a gente tirar ali. E não se foquem em se formar 5 anos. Tem muita gente que fica maluca, falando, ai meu Deus, 5 anos, tem que formar em 5 anos, como se aumentasse um período ou 2, fosse o fim do mundo. E uma pessoa uma vez me falou, que fazia parte do grupo de pesquisa, eu me formei em 5 anos, tá? Mas eu perdi disciplinas no processo, mas ok, me formei no tempo certo. Mas uma pessoa uma vez chegou comigo e falou, Gilmar, o que tu quer? Tu quer formatura ou tu quer formação? E isso, tipo, mudou a minha visão, sabe, sobre a coisa. Então, galera, busca formação,
tá? Busca formação, vai ser difícil, vai ser dolorido o processo. Já adianto para vocês, eu acho que, não sei se era o que vocês queriam ouvir estando no primeiro período, mas vai ser dureza, mas vocês vão sobreviver, vocês vão passar por tudo isso, e isso vai transformar vocês em profissionais excepcionais. Tá? Só não desistam do processo. Ok, obrigado. Próxima pergunta aqui da fila, ela é da Lindsay. Tá? Boa tarde. Eu gostaria de saber se vocês acham que vale a pena ter uma experiência 100% na indústria após a graduação e depois iniciar a pós-graduação. Eu acho que não. Hoje, dentro da indústria, eu vejo que pessoas que só ficaram na indústria são extremamente defasadas em relação àquelas que têm mais experiências. Muito defasadas. Eu tenho, por exemplo, pessoas que estão dentro da mesma empresa ali, que conhecem muito do processo, que têm 15, 20 anos de casa. Mas se você aprofunda um pouquinho mais com eles, assim, de um produto novo que ele vai precisar fazer naquele reator que ele trabalha há uma vida, não consegue entender, porque tem aquela dificuldade de ser maleável no raciocínio, e principalmente de entender um pouco mais de outras coisas. Então, quanto mais, é como o Jomar falou há pouco, quanto mais coisas você puder fazer, principalmente quando você é mais jovem, que você ainda não tem filhos, não tem família, que é meio que você por você, e você tem muito gás, tem energia, faça. Não fique focado 100%, mas eu quero ser experiente na indústria, eu quero saber fazer papel, eu preciso saber aquilo. Se puder fazer mais coisas, faça. A vida ela é cercada por uma série de enredos. E isso vai fazer diferença ao longo da vida. Eu assino embaixo disso do que a Valéria falou. Eu acho que só complementaria, dizendo que, bom, vocês, muito provavelmente, vocês vão ter alguma curta experiência na indústria, né, na forma do estágio profissional aí no final da graduação. Então, assim, vai ser um momento de vocês observarem e verem, poxa, será que é isso que eu quero? Será que combina com o que eu tenho, assim, de desejo para a minha vida? Ou será que eu sirvo mais para a área acadêmica mesmo? Da minha parte, eu passei 6 meses na indústria logo antes de fazer o TCC e vir para o mestrado. Eu tenho certeza que, para mim, aquilo não serve. Mas talvez pode ser muito por causa da área que eu fiquei, do nicho que eu entrei. Tem muitas variáveis, no fim das contas, né? Não dá para dizer para vocês assim com certeza o que vai servir. Mas eu acho que o conselho da Valéria é muito bom, de vocês se permitirem experimentar, porque eu acho que essa é a fase, entendeu? Principalmente, né, na pesquisa, na academia, que é um negócio que envolve muita dedicação. Às vezes, você fazer isso enquanto ainda se é jovem, saindo da graduação, vai ser mais fácil no sentido de você já estar com as informações frescas na cabeça, então vai ser um baque menor. Também vai ser mais fácil porque vocês estão num momento da vida que ainda permite vocês experimentarem coisas, então é mais difícil fazer isso depois que você já começa na carreira profissional. Eu vejo muita gente que acaba não voltando, que faz essa escolha de ir para a indústria e acaba não voltando, e muita gente que às vezes sai frustrada e corre atrás do prejuízo, volta para a indústria, né? Inclusive, muitos professores aqui da Unicamp que eu tenho contato já comentam que eles chegaram a ocupar posições importantes assim, na indústria e largaram tudo para virar professor, entendeu? E voltar para a academia. Porque, enfim, a situação do mercado de trabalho é sempre complicada. Mas acho que é isso. Não sei se alguém quer complementar. Valéria, Juliana, Jomar. Eu assino embaixo também. Como o Guilherme falou, vocês vão ter essa oportunidade de ter a vivência na indústria com o estágio, né? Às vezes a gente começa até o estágio adiantado, ou tem um ano de estágio e a gente fica um pouquinho mais. E com essa experiência, eu acho que você já vai ter a noção de que caminho trilhar, né? Se você se identifica com a indústria ou se você se identifica com a área acadêmica, né? Eu acho que talvez a gente que se identifique com a área acadêmica e vai para a indústria justamente por causa disso, da parte financeira. Então, eu realmente acredito que não há necessidade, você vai ter essa experiência.
Mas eu lembro que eu tinha professores cubanos, acho que o professor Claro vai lembrar, e a Valéria também, que eles trabalharam durante anos na indústria também, lá, né? Quando eles vieram dar aula para gente, eles sempre falavam que é importante que o professor, que o pesquisador, ele, principalmente o professor, para dar experiências reais do que da indústria, né? É interessante que ele tenha essa experiência, que ele tenha essa vivência, né? Mas a gente vai ter. Então, eu acho que o time perfeito é realmente você aproveitar. Porque quando você para de estudar para voltar nesse ritmo, sabe? É difícil. Às vezes até o ritmo é diferente, de graduação para mestrado, de mestrado para doutorado. É diferente o ritmo. Mas quando você faz uma pausa para voltar, não é que você não consegue, você consegue, claro que consegue. Mas é um pouquinho mais difícil, demora um pouquinho mais. Então, eu acho que ali o time perfeito, pelo menos da graduação para o mestrado, eu acho que vale super a pena, ir um atrás do outro. O doutorado, hoje eu já tenho uma outra visão. Hoje eu já penso, todo mundo que me pergunta, o que tu acha, Ju, de seguir um para o outro? Hoje eu já pergunto, é isso mesmo que você quer? Porque o mestrado, gente, hoje eu vejo ele não é só mais para a área acadêmica. Hoje o mestrado para o profissional, ele já virou um requisito importante, como uma especialização, como um inglês avançado. Então, o mestrado ele já não é só mais um título, ele já é um requisito. E acreditem, cresce profissionalmente. O mestrado, ele dá um crescimento profissional diferenciado. Então, eu recomendo. Mestrado, terminou a graduação, faça. Doutorado, aí você veja como foi sua experiência, é isso mesmo que você quer? Aí você continua. Aí talvez ali seja a hora de você ver se você... Qual é... É outra oportunidade de você ver se volta para a indústria, se continua. Eu acho que é isso. Eu acho que eu não tenho muito o que complementar, não. Eu acho que já foi dito tudo. Né? Então é isso. Eu acho que, só para ressaltar, Ju, essa última parte que você comentou aí do mestrado ser uma formação importante para quem está saindo quem vai se formar como profissional, eu acho que isso é especialmente verdade no nosso curso, assim, porque engenharia química é um negócio que é muito abrangente. Tipo, isso é bom, isso é ótimo por um lado, mas é ruim também por outro, né? É ótimo porque a gente tem entrada em muitas áreas, assim, muitos campos da indústria e tal. A gente só aqui nessa conversa a gente já falou vários, assim, a gente trabalhou com biotecnologia, que vai para a área de alimentos, vai para combustíveis, e às vezes é o mesmo profissional sai de uma para outra, assim, em questão de um ano, e consegue se encontrar nesses ambientes. Mas o lado ruim é que a gente precisa dedicar a fazer uma especialização, porque senão fica muito na superfície, como a Valéria falou também, e aí não dá certo. Precisa ter pelo menos uma especialidade, alguma coisa que você estudou mais a fundo. Claro que não precisa ser especialista em tudo, porque é impossível, mas que você conseguia de estudar com profundidade, agarra essa oportunidade. Uma coisa também que eu já percebi, só agora complementando o que o Guilherme falou, é que na nossa vida a gente não para de estudar, não, galera. É daqui até o último suspiro. Tá? Então, como eu falei, eu decidi dar uma pausa no doutorado para colocar a cabeça em ordem. E o que eu fiz no meio disso? Fiz uma formação em ciência de dados, estou fazendo um MBA e também nessa área de dados, entendeu? E esse é o meu vou parar para respirar um pouco, entendeu? Então, só para vocês imaginarem o quanto a gente, assim, eu acho que falando também pelo Guilherme, pela Valéria e pela Juliana, eu acredito que eles têm essa mesma visão. A gente gosta de estudar, entendeu? A gente gosta de continuar aprendendo, a gente gosta dessas coisas. Então, acho que quanto antes vocês também desenvolverem essa qualidade, essa característica, eu acho que isso também vai se tornar mais natural para vocês. Obrigado, pessoal. Eu leio a próxima pergunta da Ana Lu. A Ana Lu perguntou aqui sobre biocatálise. Para o aluno de graduação que quer seguir nessa área, quais conhecimentos vocês consideram essenciais para começar?
bioquímica, microbiologia, engenharia de processos, entre outros. Então, o que a pessoa que quer ir para a área de bioengenharia, a parte de biotech, conhecimentos vocês consideram essenciais que essa pessoa tenha? Eu acho que eu posso começar. Então, sim, essas áreas que você falou, microbiologia, bioquímica, bioprocessos, biotecnologia, são as áreas que você vai ter mais afinidade, que você vai trabalhar, que você tem que começar. Mas não dispensa outras áreas, como, por exemplo, reatores. Reatores é uma disciplina também que a gente precisa saber. Balanço de massa, fenômenos de transporte. Também são disciplinas da engenharia química que você precisa ter você vai ter muito contato para essa área de biocatálise, tá bom? Então, ali os primeiros períodos que a gente já tem essas disciplinas e a gente já começa a ter essa afinidade por elas. Mas, logicamente, assim, biocatálise, eu posso também estar trabalhando, por exemplo, com uma modelagem para biocatálise. Tem vários ramos, né, que a gente pode estar trabalhando. Mas, realmente, essas são as principais, tá bom? Bioquímica, microbiologia, bioprocessos. Então, isso aí que vai focar mesmo na biocatálise. Química orgânica também. Ok. Acho que os três não querem complementar. Porque mais especialista do que a Jô nisso aí não tem, professor. Não tem. Tá na área. Vou ler aqui a pergunta do Felipe. Cadê? Felipe. Qual conselho vocês dão para quem realmente quer seguir na vida acadêmica, além de não desistir? Bom, eu acho que eu diria criar um hábito de começar a estudar sozinho, assim, por conta própria, além daquilo que é dado na sala de aula. Porque eu acho que essa vai ser a sua rotina da graduação até a academia, assim, a academia no sentido pós-graduação, né? Então, tanto livro didático, assim, da matéria mesmo que você está estudando agora, quanto começar também a ler artigos, principalmente ler artigos em inglês, de preferência, que é o que vai ser mais exigido de você. Eu acho que é o caminho para você se preparar para entrar na academia, porque na pós-graduação. Porque tem gente que não é impossível entrar sem isso, né? Muita gente entra sem ter tido muita experiência prévia com essas coisas. Mas é mais fácil, muito mais fácil quando você já tem uma certa vivência disso. Assim. Até para se destacar lá dentro. Eu também recomendo iniciação científica, tá? Projetos, pesquisa. Aqui na UEA, a gente, não sei se vocês já conhecem, mas acredito que sim, porque vocês já fizeram a visita lá. Justo que mutou teu áudio. Na parte da visita. Voltou? Voltou. Então, pronto. Então, vocês me escutaram até que horas? Não sei, até que ponto. Você ia começar a falar de... Acho que você ia começar a falar de PAIC. Então pronto. Então, olha, minha recomendação para quem quer seguir na área acadêmica, vamos começar desde a graduação. Além de fazer pesquisas em artigo, começar a estudar sozinho, ter algumas ideias inovadoras, a experiência no laboratório, com iniciação científica. Tá bom? Então, essa é a minha recomendação. Aqui na UEA, como estamos todos aqui, a gente tem um grupo de pesquisa, Química Aplicada à Tecnologia, a gente tem o LEC também, que ali a gente consegue desenvolver vários projetos, começando às vezes só como voluntário, futuramente pegando uma bolsa, e isso é uma experiência importante, porque vocês vão ter a vivência do laboratório, vocês vão entender o que é uma pesquisa, além de ganhar aqueles conhecimentos a mais que uma graduação sem a pesquisa não te forneceria.
né? Então, complementando do Guilherme, eu acredito que fazer iniciação científica também é um conselho que eu dou para vocês. A pesquisa no laboratório, tá bom? Também um grande detalhe aí, e fugindo um pouquinho da área técnica, é fazer um planejamento de vida, tá? Acho que o Felipe que perguntou, é você se organizar para isso, e saber exatamente o que é seguir uma carreira acadêmica, tá? De todas as coisas que a gente abre mão, tá? Claro, de novo, falando muito, tem muita coisa boa. Talvez os melhores anos da minha vida foram ali no mestrado e o doutorado, morando ali do ladinho da Unicamp. Muito legal, muito divertido tudo. Mas é você saber exatamente para onde você está indo, tá? Vocês estão no primeiro período agora, como a Juliana falou, correr atrás de iniciação científica, talvez já... Claro, é muito cedo, tá? Muito, muito, muito cedo. Primeiro período, tipo, a gente já começa a pensar em pesquisa. Mas se você já entrou na faculdade, digamos que você é uma pessoa que entrou na faculdade, você já entende um pouquinho de pesquisa, já tem uma certa afinidade, curiosidade, que é o principal nesse mundo de pesquisa, curiosidade com algum tema, e você sabe que algum professor faz isso, cara, encosta lá. Entendeu? Bate na porta. Eu acho muito difícil alguém falar não para alguém que está interessado em fazer alguma coisa, tá? Muito improvável. Então vai lá, bate na porta do professor Klein para falar sobre reatores lá com ele, entendeu? Vocês têm interesse em, sei lá, aprender a mexer no botão ali, saber o que faz, porque isso faz muita diferença, tá? Começar a ter essas experiências desde do primeiro período, do segundo período, putz, é um diferencial enorme, 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 porque lá na frente vocês vão estar com tanta disciplina na cabeça de vocês que vocês só vão querer um momento para respirar. Então, vocês começando a colocar isso na rotina de vocês, principalmente então, quem quer trabalhar com pesquisa já tem esse trabalho, vocês já vão estar na faculdade todo dia de qualquer jeito, e vão poderem estar ali curtindo uma rotina de laboratório, vendo a galera fazendo experimento. Isso vai fazer uma grande diferença, tá? Isso vai dar um grande senso de realidade para vocês do que é viver realmente no mundo acadêmico. Obrigado. Próxima pergunta que eu vou ler aqui, vou pegar do chat. Matheus, boa tarde. O que levou a escolher a graduação em Engenharia Química e quais habilidades são importantes no perfil de engenheiro químico? Eu vou falar por mim, é um motivo bem besta que me fez escolher Engenharia Química, porque eu sempre quis trabalhar de jaleco. Eu sempre achava aquilo fantástico. Então, tipo, para mim foi emocionante. O primeiro laboratório lá com a Cláudia para mim foi uma realização de sonho. Mas em termos de habilidades, né, que ele falou, que ele perguntou, professor, então estou achando a pergunta aqui. Tá aqui, habilidades importantes no perfil de engenheiro químico. Como todo mundo já falou, um pouquinho de resiliência, tá? E uma boa gestão aí de parte numérica, tá? De cálculos. O nome é engenharia química, mas eu acho que tem um professor na Unicamp, eu não sei se o senhor conheceu, professor, acho que a Valéria deve ter conhecido, que é o Lisboa, que ele falava muito sobre... Conheço, né? Ele se aposentou ano passado, e ele falava muito que engenharia química, na verdade, deveria ser transformado, o nome deveria ser mudado, não para engenharia química, mas ser chamado de engenharia de processos. Porque química, apesar da gente ter ainda aquela química orgânica, físico-química, essas coisas, mas eu acho que a partir do momento que a gente começa a estudar mais engenharia, a parte de engenharia mesmo, a gente foge do ciclo básico ali, a gente vê o quanto é forte a parte de física, a parte de cálculo, né?
e a gente só faz mesmo acrescentar os nossos detalhes da engenharia química, que é principalmente que a gente vê ali em fenômenos 3, 4, a partir de massa, né? Acrescentando esses detalhezinhos, mas o core mesmo da coisa, né, o coração mesmo da coisa, está ali dentro da física e química. Então, dentro das habilidades, pelo menos técnicas ali, que eu vejo muito, que eu vi muito durante a graduação, é esse foco. Tá? Prestem bastante atenção no que vocês estão aprendendo no ciclo básico, porque isso vai acompanhar vocês até o último dia da graduação de vocês. Falando assim do que me fez escolher engenharia química, eu queria ser engenheira química desde os 13 anos, então eu particularmente nunca tive dúvidas, né? Exatamente porque, não consigo nem responder, mas hoje olhando para mim, eu acho que eu nunca conseguiria fazer nada além disso. Eu não sei fazer absolutamente nenhuma outra coisa. Não sei, não seria médica porque tenho pavor de sangue, não seria advogada porque eu começo a brigar, já fico nervosa, quero chorar. Eu só poderia ser engenheira química, eu só sei fazer isso. Então, não sei te dizer exatamente porque eu escolhi, mas eu amo isso. E acho que como habilidade, acho que um engenheiro, essencialmente, ele é um resolvedor de problemas. Seja um engenheiro em academia, como a Ju falou, o engenheiro não é só aquele de indústria, o engenheiro é aquele de pesquisa também, de laboratório. Ele está ali para resolver um problema. Ou ele está atrás de alguma molécula que pode auxiliar no desenvolvimento de alguma vacina, ou ele está atrás de algum processo que vai ajudar no desenvolvimento de uma produção mais enxuta, ou um engenheiro químico de indústria está ali tentando melhorar um processo a nível de custo, ou a nível de pessoas mesmo, a nível de saúde, mas o engenheiro, essencialmente, ele é o resolvedor de problemas. Para mim, a principal habilidade é essa. Eu me considero uma resolvedora de problemas. E não só porque hoje eu realmente resolvo um monte de problemas dentro da indústria, mas porque eu iniciei desde ali do meu TCC, por exemplo, que eu fiz com o professor Clairo. Qual era o problema? Era a gente conseguir enxergar micropoluentes emergentes. Segundo problema para resolver, como que eu trato aqueles micropoluentes emergentes? Como que eu diminuo a concentração disso dentro de um corpo d'água? É um problema. Então, essencialmente, engenheiros são resolvedores de problemas. Obrigado. Mateus, já perguntei. Aqui, pergunta do Antônio. Antônio tem 2 perguntas. Primeira pergunta do Antônio. Vocês acham que vale mais a pena tentar concursos tipo da Petrobras, logo depois da graduação, ou vale mais a pena tentar um mestrado? Ou seja, tentar concurso ou tentar mestrado depois que se forma? Acho que mestrado seria assim, já pensando assim na realidade, porque eu passei uma época também, finalzinho ali do mestrado, estudando um pouquinho para concurso também, e a gente percebe que, lendo o edital, a gente começa a ver as vantagens de continuar numa pós-graduação, tá? Porque, imagina, você está disputando com várias pessoas do Brasil inteiro, e os critérios de desempate, porque é muita pontuação, as pós-graduações valem ponto ali, tá? Então, se você for concorrer para uma vaga, tipo, para engenheiro químico, no caso, para auto, você está disputando com pessoas que têm mestrado, pessoas que têm doutorado, pessoas que têm pós-graduação, e tudo MBA, e tudo isso conta ponto, tá? Tudo isso conta ponto. Então, assim, a meu ver, seria legal começar a estudar para concurso, tá? Logo depois da graduação, mas ter isso em mente, essa realidade, tá? Eu, pessoalmente, iria para o mestrado, mas ainda tendo um pouquinho isso em mente, de concurso, continuar estudando e tudo, porque, enfim, senão a gente acaba também perdendo o tato. Hoje, por exemplo, se eu for ver alguma coisa da área de bio, eu não sei de nada, né? Eu sei pouca coisa, mas eu sei bastante coisa da parte de fenômenos de transporte. Então, acaba que num concurso, você tem que saber um pouquinho de tudo. Então, acho que é por aí que eu penso.
Eu acho que a pergunta é bem a propósito, inclusive, porque todos os rumores indicam que em breve vai sair outro edital da Petrobras, né? Viu? Todo dia aparece para mim no Instagram, você fique preparado que vai sair, contratar a banca. Eu acho que assim, não tem como dar uma resposta única, porque depende muito da realidade de cada pessoa, né? Tem gente que precisa, se você, por exemplo, se a sua realidade é que você precisa trazer um sustento a mais para sua família, rápido, assim, você precisa resolver a sua vida financeiramente falando daqui para hoje, amanhã, então, acho que talvez focar numa saída como essa seja interessante, sim. Mas o que o Jomar falou está completamente de acordo, assim, você, de certa forma, fazer mestrado ainda é se preparar para, principalmente no caso da Petrobras, que pelo menos a parte de refino ali, a parte da engenharia de processo, assim, o que é exigido no edital é a ementa do curso de engenharia química, basicamente. Então, você está sempre em contato com aquilo, né? É uma forma também de se preparar. Claro que você ainda pode, né? É interessante você ver um cursinho preparatório, alguma coisa também para te ajudar, mas você vai estar ali, não vai estar com a cabeça fria, sabe, para esses assuntos. Beleza. Obrigado. O Antônio era a mesma pergunta. O Felipe a gente já fez. Agora a gente vai para a última pergunta. Pergunta da Eduarda. No início das perguntas, o Jomar falou um pouco sobre inteligência artificial. Vocês acham que é essencial se aprimorar na área da tecnologia para se dar bem no mercado de trabalho? Acho interessante a inserção da IA como olhada nos projetos de pesquisa. É uma pergunta aí bem vanguarda para a gente responder e saber novidades aí nessa área, que para a engenharia química a gente não... Pelo menos aqui para a gente na engenharia química a gente ainda não viu muita coisa. Mas eu sei que lá no Unicamp já tem algo nesse sentido. A gente pergunta com vocês. Eu posso começar. Eu acho que hoje é fundamental você acrescentar tecnologia dentro do seu currículo. Assim como o inglês avançado hoje é quase um pré-requisito para qualquer coisa, inglês é um pré-requisito para qualquer coisa, eu acho que não vai demorar muito até tipo Python ser também. Você saber Python, saber alguma linguagem de programação, ser algo tão importante quanto o inglês, tá? Porque hoje tudo é tecnologia, entendeu? Tudo é tecnologia. Tudo tá muito ligado com dados. Todo mundo querendo saber como te gerar melhores resultados com dados em mãos. Por que teve esse boom gigantesco, né? O pessoal até pensava que imaginava que era uma bolha aí na parte de análise de dados, ciência de dados, essas coisas. Mas não é, porque tudo não estou nem pensando na área acadêmica, mas pensando numa indústria, a quantidade de dados que são gerados diariamente é um negócio absurdo. Tá? Um negócio absurdo. Eu tenho amigos que trabalham diretamente, eles são engenheiros químicos, formados em engenharia química, estão inclusive na área acadêmica também, mas eles também têm eles têm um segundo cargo, malucos, eles estão tanto na indústria quanto no doutorado. E eles trabalham com ciência de dados, eles trabalham para empresas que prestam consultorias para a indústria. E o trabalho que eles fazem é tipo, quando eu conheci, foi que eu comecei a me interessar um pouquinho por essa área. É lindo, sabe? Tipo, para quem gosta de números e olhar números e ver se transformando um caos, uma grande entropia ali em uma ordem mínima que for e que vai gerar lucro para a empresa e para a indústria e melhores processos e melhores resultados. Cara, aquilo é fantástico. E aí você vê isso aplicado em toda a tua área de formação,
tipo, como que uma ciência de dados vai impactar ali numa engenharia de processos, numa fabricação de, sei lá, de iogurte, por exemplo, como que a inteligência artificial poderia ajudar não sei, uma fabricação de remédios, sabe? Cara, é o futuro, entendeu? Então, assim, eu, pessoalmente, como estou nesse momento da minha carreira, que eu estou aprendendo um pouquinho mais de tecnologia, eu recomendo bastante, tá? Teve um período que eu dei aula aí na UEA, acho que foi 2022, no início de 2022, e que eu recomendei para os alunos também. Comecem a estudar Python, comecem a estudar um pouquinho de ciência de dados. Não precisa pagar curso, gente. Tem o YouTube. Se vocês colocarem no YouTube, vai ter um monte de coisa de graça para vocês aprenderem, tá? E aplicarem no dia a dia, aplicarem nas disciplinas, inclusive, tá? Muita coisa boa para vocês estarem aplicando aí no dia a dia. Então, sim, eu acho que vai ser fundamental, tá? Vocês estarem estudando tecnologia, tanto para ingressar no mercado de trabalho, quanto para fazer qualquer outra coisa que vocês queiram na vida de vocês. Hoje, tecnologia é o novo inglês que para as pessoas terem, tá? Eu acho bem bacana essa visão do Jomar, eu concordo bem. Eu fui ano passado num congresso da ANPEI. Não sei se todos já ouviram falar da ANPEI, ela é a Agência Nacional de Pesquisa nas Indústrias. E foi um evento assim que eu nunca imaginei, por exemplo, que eu iria participar com toda aquela pompa, nem imaginei que eles iam de fato falar de pesquisa, porque o que tinha ali inclusive a ministra da Ciência e Tecnologia na época, é uma nordestina, se eu não me engano, falou do doutorado dela em Paris, eu achei assim fantástico. Mas o tema do congresso da ANPEI do ano passado foi o uso da IA como pesquisa, né? Então a indústria está totalmente de olho, não tem mais como você fazer nada sem ter o mínimo entendimento da inteligência artificial, nem que seja como que você manipula uma aqui, outra ali, não necessariamente saber programar, mas saber como envolver no teu trabalho de alguma forma. Então, a primeira pergunta aqui da Eduarda é se eu acho que é importante se aprimorar na área. Acho, você tem que saber, no mínimo, manipular ali algum software de IA. Segundo ponto, em projetos de pesquisa, é interessante? Completamente. Hoje em dia, dependendo da tua área, você não utilizar de alguma IA, você está perdendo muita coisa. Eu fiz uma visita em fevereiro desse ano numa empresa gigantesca que foi comprada ali por uns 3 grupos suíços, que fica na Estrada da Ródia, próxima ali da Unicamp, que chama Cisco. Já passou por vários nomes que eu não vou lembrar o nome de todas, mas o atual nome é Cisco. E todos os projetos que eles fazem com novos catalisadores, novos monômeros para polimerização, para fazer borracha, para fazer resina, uma série de coisas assim, voltadas mais para essa área de indústria química, de produto final, né, uma resina, por exemplo, a borracha, por exemplo, eles usam todo um compilado de inteligência artificial. Depois que passa eles deram até um nomezinho para o robô interno deles de IA, né? Tipo um chat GPT, tem um nomezinho a IA deles. E aí, depois que passa por todo o filtro, então eu acho que você pode usar o monômero A, o monômero B e o monômero C para usar na formulação da tua borracha. Aí sim entra o pesquisador, entra o cientista e vai para o laboratório. E dependendo do resultado, ele até alimenta a IA da própria empresa de novo, para que quem for trabalhar depois consiga pegar esses dados aprimorados, melhorados. Então, não tem como. Do ponto de vista, assim, tanto de indústria quanto de academia, eu tenho uma série de colegas dentro da Unicamp que estão fazendo pós-doc, por exemplo, que fizeram doutorado comigo, que já não estão mais seguindo 100% ali na linha de pesquisa em bancada. Eles estão filtrando os dados com a IA e, com base nesses dados, aplicando aí sim na bancada, num processo, numa planta piloto. Mas eu acho que o futuro é esse, né, gente? Não tem muito para onde correr. Alô, alô. Oi. Oi. Então, acho que finalizamos. Vocês estão me ouvindo bem? Então. Tá.
Então, pessoal, a gente finalizou, né, aqui a nossa roda de conversa. Agradecer a Juliana, a Valéria, o Guilherme, o Jomar, por terem disponibilizado esse tempo aqui para a gente. Estão querendo me aplicar golpe aqui no celular. Tem gente desconhecido me ligando. Então, obrigado, né, vocês 4 aí por disponibilizar o tempo de vocês aqui para a gente, os nossos calouros, né? Acho que quem passou mais mal, o que teve mais... Mutou seu Caiu microfone. meu celular. Estão me ouvindo? Agora sim. Bora lá. Caiu no meu celular a chamada. Até onde vocês me ouviram? Você ia dizer alguém que mais passou e aí caiu, né? Sim, o que passou mais recente na turma foi o Guilherme, em 2018. Tá? Acho que a Juliana, o Jomar... A Juliana não foi minha aluna de introdução. O Jomar e a Valéria acho que também não. Acho que não foram. Porque 2018 foi a primeira vez que entrou direto. Por isso. Eu fui da primeira edição. Né? Fizeram com a Ingrid. Eu sou da turma da Juliana, professor. Não tá lembrado? Sim. Não, eu estava de introdução à engenharia. 2018 foi a primeira vez que a gente ofertou. Da engenharia química mesmo. Porque antes era... Era junto? Não é mais junto? Alô? Oi. É que a Ju tá mutada. Tá. Não, agora entra separado. Antigamente entrava todo mundo no ciclo básico, né? Agora já entra cada um para sua engenharia. Isso. Então, pessoal, novamente obrigado, né, a vocês 4. Vou pedir aí para os alunos para abrirem as câmeras, né? Todo mundo abrir as câmeras para a gente tirar uma foto final. Tá? Então aí 10 segundinhos aí para todo mundo abrir as câmeras, por favor. Acho que a minha internet está ficando ruim ou a internet da Este. Romar, Valéria, Guilherme. Não tem problema não. Quem puder abrir, abre. Tá? A gente tirar uma fotinha final. Eu estou achando que a minha internet está ruim aqui no laboratório. O João Maia e a Valéria, eu não estou conseguindo ver a câmera deles, nem o Guilherme. Tá ligado aqui. Pois é, acho que minha internet está ruim. É legal que ligou agora, eu tô vendo vários rostinhos conhecidos aqui pela Este já. Pois é, Já vi eu não tô conseguindo, vários. não está abrindo a câmera de ninguém aqui para mim. Deixa eu mudar de rede aqui no laboratório. Minha rede está ruim no laboratório. Aqui no saltou, está ruim. Ju, tá aberta a câmera aí de todo mundo? Ainda agora tava. Bora lá, eu acho que eu consigo printar daqui. Deixa eu só tentar aumentar aqui para ver mais. Tá abrindo. Tá, começou a abrir aqui do pessoal. Foi. Que ainda tá tem. No busão, tem gente que tá de trio, de dupla. Tá em casa. Um guarda-roupa no fundo. Vamos lá, pessoal. Vou tirar o print aqui no 3. Sorriam, fiquem bonitos. Fica difícil, mas bora lá. 1, 2, 3 e vai. Foi. Tá? Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos. Tá? Obrigado, Jomar. Obrigado, Guilherme, Valéria, Juliana. É um prazer ver vocês. Juliana eu vejo quase todo dia aqui. A Jomar, Valéria e Guilherme já tem um tempo que eu não vejo. Tá? Eu ia falar umas coisas de eleição, só que não pode, porque eu estou logado pela UEA.
Tá? É isso, pessoal. Tchau, tchau. Boa Tchau, tarde. gente. Obrigada pelo convite. Tchau. Tchau, Tchau, pessoal. gente. Qualquer dia eu Boa posso ir tarde. na Este. Venha, Pode chamar mais Gilmar. vezes, pessoal. Valeu. Tchau, vou chamar assim. Um abraço, tchau, tchau. Para a gravação. Para a gravação.